amigos, galera aí do primeiro semestre do curso de Direito da Faculdade de Pitágoras, dando continuidade à nossa disciplina Teoria da Argumentação Jurídica, neste formato, em razão desta pandemia mundial com o Covid-19, o coronavírus, aproveitando você em casa, aqui também a gente é assim, ó, a gente trabalha com álcool. Meu amigo, o negócio não tá fácil para ninguém não, então tem que ser assim, na rádio, nos nossos treinamentos, são nas nossas lives, nas questões políticas, a gente está sempre aí também se prevenindo e é a recomendação que a gente passa para você. Primeiro, fique em casa, obviamente estudando e buscando aí a prevenção sua e de seus familiares. No entanto, a Faculdade Pitágoras não parou e temos a felicidade de ter o nosso ambiente virtual de aprendizagem, que possibilita, dentro do que diz a instituição Pitágoras, a continuidade do estudo. Então aproveitamos, aqui estou no meu escritório, em uma das nossas salas, para poder fazer essa apresentação para vocês com relação à nossa aula 1.4. E o nosso tema de hoje aborda as seguintes problemáticas, os seguintes pontos, as seguintes questões. Observe, eu irei disponibilizar esse slide também junto com o material do link. Então você pode assistir e ir acompanhando o material também em formato de vídeo. Em formato de vídeo e em formato de slide. Numa próxima, a gente já manda naquele formato do vídeo, do slide, sendo somente o áudio. É uma forma da gente interagir, de a gente estar mantendo contato. E vocês, eu não estou vendo vocês, mas vocês vão poder me ver e a gente vai poder bater um papo por aqui. Sabendo que nós temos o nosso e-mail dicadoadvogado@gmail.com, que você pode mandar as suas perguntas também, beleza? Considerando o seguinte, que a argumentação é essencial para o exercício da profissão, algo que eu tenho certeza que vocês já sabem, que não há menor dúvida, trabalharemos, portanto, a construção do discurso argumentativo consistente em alguns pontos. Esses pontos eles norteiam o que fundamenta, fortalece e diferencia o discurso de maneira positiva, diferencia o discurso de maneira a credenciar o orador, aquela figura que está falando sobre algo, ser o portador legítimo daquela mensagem e de fato falar sobre algo. Observando o seguinte, comunicação, argumentação e direito. Lembre-se, existem elementos essenciais para a retórica e a gente vai ver esses elementos aqui hoje. Orador, auditório e argumentação. Esses pontos são importantes para que a gente venha destrinchando qual a diferença de um orador, qual a diferença de uma argumentação, que é uma argumentação considerada atrativa, persuasiva, para uma argumentação vazia, do qual as pessoas não dão crédito ao que aquele orador está falando. Então vamos aqui ao nosso conteúdo. Bem, costumeiramente passamos o que é que vem a ser cada conceito. Neste caso, o que é que vem a ser a retórica. Antes, devo dizer que a retórica é, de certa forma, filha da democracia. Por quê? A democracia ela consiste justamente no direito que você tem de se manifestar. A retórica no sentido de arte, vou passar já aqui o conceito, de arte de manifestação falada, da oratória, é algo que é importantíssimo que você conheça. Não para simplesmente falar, mas para falar, ser ouvido e, acima de tudo, convencer. Ou seja, a retórica e, mais amplamente, a argumentação está fundada no dissenso, que só pode existir em uma sociedade democrática, como eram as sociedades do mundo grego antigo, por exemplo. O dissenso, que eu também trago em formato de alteração, de conceituação, melhor dizendo, ele aplica-se da seguinte maneira. Na democracia, existe naturalmente, e é aí que muitas vezes o operador do direito atua, eu brinco com vocês, costumo dizer que nós costumamos trabalhar e ganhar dinheiro justamente no dissenso, justamente na questão voltada a, traduzindo, na confusão. É no dissenso que a gente consegue ter uma atuação mais visível, digamos assim, inclusive do próprio cliente, ter uma visibilidade da necessidade da contratação do advogado, em que pese o operador do direito ser figura útil e necessária também, e muito na questão de prevenção, mas isso é uma cultura social que as pessoas ainda estão moldando, melhorando aí no seu dia a dia. O que é que vem a ser então a tal da retórica? O que é a retórica? Palavra com origem no termo grego retórica, que significa a arte de falar bem, de se comunicar de forma clara e conseguir transmitir ideias com convicção. Falar, bem treinado, até um papagaio fala. A questão é a capacidade de transmissão dessa fala.
o conteúdo que quer ser transmitido está sendo transmitido, consegue ser dito, isso é a arte de falar bem, isso é a arte da retórica. Existem diversas doutrinas, diversos livros, eu até acredito que eu tenho, eu acho que eu levei para casa, nesse período eu estou ficando mais em casa também, senão eu ia pedir para pegar alguns para mostrar a vocês, mas todo livro, principalmente agora, tem muitos cursos gratuitos, debrucem-se nos estudos da retórica, nos estudos da oratória, e muito breve, assim que a gente sair desse período de pandemia, nós iremos apresentar um formato do nosso curso de oratória presencial e eu desde já convido você a estar ciente e conhecer também para participar com a gente de uma imersão dentro do curso de oratória e aprender de fato técnicas que vão modificar completamente a sua forma de interagir com o público e de promover o convencimento dentro da sua fala. Ainda dentro da retórica, observe, é uma área relacionada com a oratória e dialética e remete para grupo de normas que fazem com que um orador comunique-se com eloquência. A eloquência no sentido de falar bem no sentido de transmitir uma ideia correta, uma ideia que chegue até o receptor. Eu costumo dizer que palavras bonitas, e já disse isso a vocês na primeira aula, é diferente da palavra técnica, da palavra bem aplicada. Olha, fulano fala bonito. Não é falar bonito, é falar adequadamente, é falar com eloquência, é falar da maneira que se espera o receptor para que haja comunicação. A comunicação só é eficiente quando as partes compreendem o que está sendo dito, quando há captação daquilo que está sendo falado. Quando não existe a interação dentro da conversa, a comunicação gera ruído, gera barreiras e ela é ineficiente. Então é importante ter a eloquência da fala para que a comunicação se torne eficiente. Tendo a retórica como objetivo, expressar ideias de forma mais eficaz, envolvente, sendo também responsável pelo aumento da capacidade de persuasão, que nós falamos no nosso encontro anterior, já pelo ambiente virtual, no sentido da capacidade de convencimento, a persuasão no sentido de convencer o outro a realizar algo que é necessário que seja feito. Muitas vezes dentro da empresa, as pessoas chegam em determinado momento e estão desmotivadas. E essa desmotivação acaba sendo às vezes natural da essência humana, por um problema pessoal, por uma questão sociocultural, por uma questão econômica, financeira. É dever daquele que se comunica com o outro promover a persuasão no sentido de motivá-lo, de mantê-lo engajado nos propósitos da atividade profissional. Então é muito importante dentro da oratória, dentro da retórica, ter capacidade de convencimento. E aí entra a persuasão que está conceituada no slide da aula anterior. Comunicação e o modus operandi. O modo operandi é a forma de se fazer, o modo de operação, uma expressão em latim que significa modo de operação, na tradução literal para a língua portuguesa. Observe, essa expressão, ela determina a maneira que essa expressão determina a maneira que determinada pessoa utiliza para trabalhar ou agir, ou seja, as suas rotinas e os seus processos de realização. O modo de operação, como é que eu faço? Muitas pessoas têm a técnica, muitas pessoas fazem cursos, aprendem e quando vão aplicar, o modus operandi não funciona. O modus operandi é um modus operandi fracassado para a aplicação prática. Então, observe que a comunicação está intrinsecamente associada, uma liga na outra, o conhecimento técnico que se tem com o modo que você coloca esse conhecimento técnico de prática. Época de colégio, principalmente de escola, há aquela tradicional resenha de que tal professor é ótimo. Eu gosto dele, percebe-se que ele sabe, mas ele não consegue passar a informação. Acho que todo mundo já ouviu em algum momento da vida, ou já teve algum professor que tenha essa particularidade. Espero que eu não seja um desses, até porque dentro da argumentação a gente não poderia jamais incorrer neste erro. Nós precisamos criar o modo de operação que, entendendo principalmente que a plateia muitas vezes é heterogênea. Hoje eu trago como exemplo para vocês o trabalho que a gente faz na rádio. Eu não consigo saber quem está me ouvindo, no entanto eu preciso passar uma informação e essa informação ela ser compreendida por todos os ouvintes. Igualmente numa plateia, eu preciso passar uma informação diante de uma palestra, de um treinamento, de uma explicação a um cliente, que por vezes ele é uma plateia heterogênea, ou aquele cliente ele tem um grau
de entendimento diferente do outro que acabou de sair da sala e do outro que vai entrar. Então a forma, o modus operandi, como você aplica a argumentação e a comunicação, vai variar de ouvinte para ouvinte. Entendendo isso, você consegue desenvolver a resposta para atender, não para agradar, mas para explicar e atender a todos que lhe questionam. Na sequência, nós temos aqui que o modus operandi é estruturado da seguinte forma. Primeira aula: emissor, receptor, mensagem, canal e ruído. Emissor, aquele que estabelece o contato com o outro, que produz o anunciado. Receptor, aquele que participa do ato comunicativo, aceitando ou rejeitando o contato. Lembrando que nós falamos sobre a responsabilidade ativa na participação da comunicação, tanto do emissor como do receptor. Não existe mais aquela argumentação pura e simples de um fala e o outro escuta. O que escuta, naquele momento, está contraindo informações e julgando, trazendo as suas próprias percepções, interferindo com uma pergunta, com um gesto, com um olhar, ou até com um silêncio, mas participando ativamente da conversa. Mensagem, o conteúdo, aquilo que o emissor deseja comunicar ao receptor. O canal, o meio pelo qual se estabelece a comunicação, e o ruído, que é todo e qualquer obstáculo que pode impedir a comunicação. Qual é o nosso mistério, nosso objetivo dentro do modus de operação, na forma de apresentar a comunicação? Evitar o ruído, estabelecendo um canal favorável para as partes e uma mensagem clara para todo mundo. A mensagem, ela precisa ser conhecida. Se tivéssemos aqui hoje eu e um japonês eu sairia correndo, japonês, chinês, coreano, eu não ficaria aqui. Né? O exemplo foi até ruim, vou buscar outra. Né? Pior que aquele árabe, aquele pessoal tem uns homens bomba, né? Enfim. Os exemplos são péssimos, mas eu vou manter. Vou botar um chinês, né? Em homenagem à gripe chinesa e o coronavírus. Eu e um chinês aqui, conversando. Nós não teríamos eficácia nenhuma na nossa conversa. Por quê? Porque a mensagem estaria completamente comprometida. Não há um entendimento da nossa parte de um diálogo, um modo de operação de apresentar uma comunicação, seja ela qual for, tendo em vista que o código que é utilizado por nós dois são códigos distintos. Então a mensagem não chega, haveria um ruído, consequentemente uma ineficácia da comunicação. Na sequência é o seguinte, ainda dentro aqui da temática da comunicação e argumentação, observe, a comunicação é vista como um meio pelo qual os homens eles podem se comprometer e chegar a acordos. No entanto, como a própria necessidade de argumentação comprova, nem sempre ela chega a este fim. Haja vista que há na sociedade inúmeros pontos de conflito sobre os quais é difícil se chegar a um consenso. Eu já comentei em sala de aula em outras oportunidades que muitas vezes a gente vai ao judiciário para a discussão de uma questão e ao chegar no judiciário percebe-se que se as partes tivessem conversado, se as partes tivessem dialogado, se elas tivessem promovido a comunicação, elas teriam chegado a um acordo, sem sequer ter sido necessária a apresentação de uma demanda no via judiciária. E lhe digo, em várias esferas, o diálogo é extremamente importante. A comunicação é um meio pelo qual os homens podem se comprometer e chegar a um diálogo, óbvio, é necessário essa comunicação. Inclusive, hoje nós temos aí um segmento muito crescente no sentido das conciliações, das mediações, da arbitragem, que é justamente trazer as partes para que elas dialoguem, para que elas conversem. Existem casos que, no meu entendimento, não cabe, que é a necessidade do rigoroso cumprimento do dever legal, como, por exemplo, na minha humilde e modesta opinião, a necessidade de você cumprir com o rigor da lei a infração tipificada no Código Penal da Lei Maria da Penha, na minha opinião, não cabe alisar em diálogo, em constelação familiar, ou em seja lá como que quer que seja chamado, um homem que agride uma companheira e muitas vezes chega machucada, sangrando, preocupada, psicologicamente abalada, constrangida, para promover esse diálogo. Veja bem que existem critérios, cada caso é um caso, e dentro da maioria deles é possível sim discutir as coisas no diálogo. O que não for, braço forte da lei, certo? Porque senão não tem também a eficácia. O direito se coloca como mediador desses conflitos, é a ferramenta por meio da qual os homens estabelecem certas regras para promover uma convivência relativamente harmoniosa na sociedade. Como, por exemplo, aqui eu trouxe a dissolução do casamento e a legislação de trânsito. A legislação de trânsito, que é mais óbvio e visível.
nós temos num cruzamento, geralmente, a aplicação do semáforo, né? Salvador a gente chama de sinaleira. A gente tem o semáforo, né, no cruzamento. Se não tivéssemos o semáforo, todo mundo ia achar que tinha direito e esquecer que tinha obrigações e um não respeitaria o outro. Haveria uma desarmonia. O direito ele se coloca como mediador do conflito para resolver uma situação de maneira harmônica. Todo mundo sabe que o vermelho é para você parar, que o verde é para você prosseguir, que o amarelo ou o laranja é para você ter atenção e parar, exceto minha esposa, que acha que quando fica laranja você tem que acelerar rápido para passar antes que fique vermelho. Não, com laranja você diminui, né, para esperar e já respeitar quem vai se posicionar para passar numa faixa de pedestre ou outro veículo que vai fazer o cruzamento. Exemplo dentro da dissolução do casamento, a divisão de bens, a guarda dos filhos, a regulação voltada, e aqui já de maneira mais ampla, né, já estou estendendo a questão voltada à pensão alimentícia, aí já é uma dissolução do casamento combinada com as questões gerais de família. Então a legislação, ela faz o papel de harmonizar as relações. Em que sentido? Existem direitos e obrigações. Ele apresenta às partes os direitos e as obrigações de cada um. Ah, mas isso não é justo, isso não é certo, isso é errado. Ok. A lei está ali para regular as situações. Não vai conseguir regular todas de maneira minuciosa, mas a grande parte, o judiciário ele tem a possibilidade de harmonizar as relações humanas, e é para isso que o direito existe. Bem, dissenso, nem sei porque demorou tanto de aparecer, eu já até esqueci do dissenso, é uma divergência, né, ou um desacordo de ideias, a confusão. O dissenso é o tumulto, é a divergência, o desacordo de ideias. Enquanto que senso é a capacidade de julgar ou de entender, diz respeito ao juízo ou à percepção sobre uma ideia, um fato ou um valor, o dissenso é justamente o oposto, é o desacordo das ideias. Pode haver um acordo quanto a este julgamento, ou seja, um consenso, ou então um desacordo, um dissenso. As controvérsias, os desacordos, a desaprovação, a desarmonia. A gente costuma ganhar mais no dissenso, mas todos entramos no processo ou numa intervenção judicial, extrajudicial ou qualquer ação que nós somos convidados como operadores do direito para promover a harmonia e para atender as expectativas de alguém, e geralmente é bom quando você consegue harmonizar, fazendo com que todas as partes estejam de maneira equilibrada. Isso é justiça. A justiça não é só retirar tudo de um e levar para outro, não. A justiça é fazer o correto e fazer com que o direito ele seja prevalecido dentro das circunstâncias jurídicas, independentemente do caso concreto que se apresente. Na sequência é o seguinte: argumentar é construir um discurso que tem a finalidade de persuadir. A palavra persuasão vai ser repetida em algumas vezes, porque nós temos a importância muito grande de colocar o convencimento como operador do direito, algo que é da nossa essência. Nós precisamos ter a capacidade de promover convencimento. Isso envolve 3 elementos: o enunciador, que é o emissor, o enunciatário, que é o receptor, e o discurso, que é a própria mensagem. Observaremos que na retórica são chamados de orador, auditório e argumentação. O que a gente chama de emissor, receptor e mensagem, traduzido em orador, auditório e argumentação, enunciador, enunciatório e discurso. Nós vamos trabalhar agora nessas 3 nomenclaturas aqui adiante. O orador. Uma pessoa pode afirmar que tem determinadas qualidades, mas a imagem que se fará sobre ela é determinada, não pelo que ela diz sobre si mesma, mas sim pelo que ela diz sobre o mundo e pelo modo como ela faz isso. A forma de dizer é sempre muito importante, tão quanto o conteúdo do que está sendo dito. A forma de dizer é extremamente relevante. Observe, é comum ou incomum, pergunto a vocês, as pessoas possuam a mesma opinião sobre um fato e uma delas seja criticada por isso, enquanto a outra se faz compreendida ou é aceita. As pessoas têm as mesmas ideias e as mesmas opiniões. Quando elas externam, uma é compreendida e a outra é criticada. Por que isso acontece? Por uma coisa muito simples. Porque existe a forma como você externa isso. E a forma que você externar isso vai modificar o resultado
completamente. Nenhum de nós estamos aqui ilesos, não somos santos, não estamos aqui imunes a, em dado momento, se expressar de maneira ruim, né? De maneira reprovável, poderia ser mais lapidada. Acontece. No entanto, no exercício da nossa profissão, quando a gente faz isso, a gente tem um risco muito grande de perder a nossa razão e persuasão. Então a gente tem que controlar, entender e aplicar a nossa argumentação da maneira mais técnica adequada e possível. É o tiro certeiro. São muitos não, é só um para acertar. Beleza? Na sequência, vemos o seguinte. Essa imagem que na retórica é chamada de ethos e que na argumentação caracteriza o orador. O ethos, ele está ligado à imagem. O ethos não diz respeito a uma intenção ou a subjetividade do enunciador empírico, a pessoa que argumenta, mas sim a imagem construída na enunciação. Quando nós falamos aqui na referência do ethos perante retórica, nós consideramos a imagem que esta figura coloca na prática. Nós tínhamos antigamente uma circunstância que os pais costumavam dizer o seguinte: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso já não cola há muito tempo e nem nunca colou quando nós fazemos as referências voltadas às questões administrativas, questões de exemplo de liderança. Isso não cola. Essa argumentação de faça o que eu digo, não faça o que eu faço, ela não dá certo por uma razão muito simples. As pessoas querem o exemplo prático, elas lhe observam para ver o que você diz e o que você faz. Se isso comunga, lhe gera autoridade. Você é uma pessoa a qual as pessoas têm expectativa de ouvir, têm consideração sobre o que você fala e vão seguir, muito provavelmente, aquilo que você está dizendo. Caso contrário, estará afadado ao fracasso, não tenho dúvida nenhuma. Aristóteles afirma que há 3 razões, que inspiram a confiança no orador e que, portanto, o descrevem. Observe. Foroneses, correto? Divulgador, substituição. Repita. Froneses. Repeat, please. Froneses, que corresponde ao bom senso, à prudência e à ponderação. Arete, o areté, que corresponde à posse de virtudes como coragem, justiça e sinceridade. E a eunoia, que corresponde à benevolência e à solidariedade. Falei eunoia, lembrei de um amigo meu que trabalha ali no... Né? Um abraço para Jean, não vou falar quem é não, viu? Passa aí eu vou mandar ele para estudar. Se o orador utilizar predominantemente a froneses, construirá seu discurso com base no logos, com base na razão. Ou seja, em argumentos razoáveis que podem ser provados e mais dificilmente será questionado. Como, por exemplo, os cálculos matemáticos, a afirmação da circunferência terrestre. Ou seja, há uma afirmação com base na froneses, o discurso ele é embasado na razão, na lógica, evitando aí a subjetividade e a possibilidade de questionamento, digamos assim. No entanto, se utilizar a areté, eu vou colocar areté, se estiver errado, me desculpe, fundamentará seu discurso no ethos, que é a imagem. Ou seja, na imagem que constrói de si, e esta imagem que irá garantir a persuasão. Como, por exemplo, um jogador de futebol que vira comentarista de jogos de futebol após encerrar sua carreira. Ou seja, ele baseia-se que a argumentação dele possui força, possui validade, legitimidade, em razão da imagem dele. Da imagem dele. Né? Suponhamos que um jogador como Ronaldo, fenômeno, ao dizer que um chute que foi para fora deveria ter sido cruzado e não no alto, não haja muito questionamento. Porque a gente sabe que ele, quando lá estava, fazia o gol. Então, se ele está dizendo que o chute era cruzado, é porque acredita-se que o chute deve ser cruzado. Ele faz valer a persuasão da argumentação dele por intermédio do ethos, da imagem que se faz dele sobre algo do qual ele já promoveu, apresentou e demonstrou sua capacidade plena. Temos ainda que, se utilizar a eunoia, por fim, fundamentará seu discurso no pathos, ou seja, na construção de uma relação de simpatia com o seu auditório. Os senhores sabem quem é o senhor Abravanel?
que hoje até está meio questionado, né? É o Silvio Santos do SBT, mas sem dúvida nenhuma figura, uma liderança carismática, uma figura que apresenta uma argumentação que traz muito dessa questão voltada à Illinois, fundamentando a simpatia, tratando seu auditório ali de maneira carinhosa. Eu acho que apesar de alguns atos espalhafatosos, o Ratinho hoje, o Carlos Massa, talvez seja até mais simpático com o público e com o auditório. O Silvio Santos, depois dos 80, tá chutando o balde. O Silvio Santos tá esculhambando demais. Vou mudar esse exemplo, vou botar aqui Ratinho, para eu não botar liderança política aqui, né? Porque vocês também vão demais. Mudei. Bem, falamos do orador, falando agora do auditório. Como é que tá a gravação aí? 10 minutos. Só temos 10 minutos? Agora eu faço, vou ter que dar pausa de Pode pausar e... Pronto, falando agora do auditório. O auditório, portanto, ele corresponde ao alvo do discurso. Nós estamos falando para o auditório. As pessoas que receberão o discurso e que devem ser persuadidas por ele. Ao contrário do que poderia se pensar, esse elemento é determinante para a produção da argumentação, já que o discurso produzido pelo orador é limitado por uma série de fatores. Observe, o que você vai dizer depende muito de quem vai ouvir. Se você tem um auditório com uma capacidade cognitiva, capacidade de entendimento, que cabe você forçar tecnicamente alguns assuntos, você vai fazer. Se você tem um auditório mais simples, mais humilde, que não vai acompanhar esse tipo de situação, você necessariamente precisa modificar o seu discurso. Os diferentes auditórios são construídos por valores, princípios e crenças variadas. Tem alguns exemplos aqui, mas meu tempo está ficando curto aqui da gravação, para passar mais rapidamente. Eu já estive em uma sala de aula em Guanambi com 60 alunos e eu fazia menção referente a um tipo de religião específico. E falei, quando eu olhei para o lado, tinha uma moça, uma saia bem grande, com uma perna visivelmente cabeluda, com o cabelo dobrado até embaixo, e ela olhava para mim e fazia assim, ó. Por quê? Porque o que eu estava dizendo era ofensivo, era errado? Não, porque era de encontro às crenças e valores dela. Então, eu aprendi com aquele momento, com aquela lição, de que antes de fazer algum tipo de menção, você precisa fazer uma análise completa do seu auditório para não incorrer em situações que possam, porventura, lhe gerar problema, principalmente numa fala em público. Assim, para que surja sua argumentação, para que sua argumentação seja eficaz, para que convença, é preciso que o orador conheça bem o patos do seu auditório, o estado de espírito e a disposição dos sujeitos para se fazer isto ou aquilo. Nós temos, portanto, as teorias clássicas da comunicação, que veem o processo de modo muito simplificado, uma vez que tratam o enunciador, o emissor, e o enunciatário, receptor. Quando a gente fala em argumento, essa atividade é muito mais complexa do que isso, pois envolve a necessidade de adesão ao que foi comunicado, o que nem sempre ocorre, já que os sujeitos têm crença, valores e princípios distintos. Pode passar. O argumento, para ele convencer, ele precisa necessariamente persuadir. Ele tem que levar o outro a aderir àquilo que você está falando. E isso é um desafio. Há de concordar que há um desafio muito grande em captar aquela ideia sua e colocar ela inserida na prática das pessoas. Quando você consegue fazer isso, gera engajamento e aí sua argumentação vai fluir legal. Você vai conseguir convencer, vai conseguir persuadir. Porém, para que o discurso ele possa cumprir este papel, é preciso que ele parta de um ponto comum, de um acordo prévio. Vamos agora às técnicas específicas. Existem condições para que o público passe a aderir àquilo que é exposto. Eu trouxe 3 aqui. A primeira delas, legitimidade. Quem argumenta deve estar revestido de autoridade ou responsabilidade, predicado mais relacionado ao logos. Os senhores ouvem esta pessoa falando sobre pontos jurídicos porque sabem que eu sou advogado, que eu sou bacharel em Direito, fui aprovado no exame da ordem, sou advogado, atuo, tenho militância diária na área da advocacia. Então, quando eu falo sobre uma questão jurídica, vocês reconhecem legitimidade para que eu fale. Não é uma opinião solta, não é um achismo, não é um eu li ali no blog local, não. Há um revestimento legítimo de um conhecimento técnico de alguém que passa a informação para vocês. Essa é uma condição para que você passe a aderir isso que está sendo exposto aqui agora.
Credibilidade. O orador, o falante, ele deve ser levado a sério, que está mais relacionado com a imagem, com o ethos. Eu costumo falar muito nas minhas palestras, referente às mídias sociais, ao que você posta nas redes sociais, ao que você coloca, como você apresenta a sua pessoa nas redes sociais. Muitos ouvem você falando, acham que aquilo ali está legal, está bacana, mas aí vai numa rede social e tira toda aquela credibilidade que imaginava que você pudesse ter ante uma foto com garrafa de bebida, postagens bobas, fazendo críticas grosseiras, palavrões, apologia, defesas extremadas. Isso tudo é dispensável para que você mantenha a sua imagem, a sua credibilidade em alta. Por fim, a persuasão. O auditório deve aderir à proposta que lhe é interessado. Poder de convencimento, poder de convencimento, poder de promover com que o outro venha a aderir àquilo que está sendo dito, é um treinamento. Existem técnicas, existem formas de se passar isso, e você vai, sem dúvida nenhuma, aprimorar ao longo do curso e aprender muito e sair fera se quiser participar do nosso curso de oratória, que nós vamos fazer em Brumado também, em toda a região. Bela de Livramento, nós vamos chegar aí para fazer também. Me cobrem, que eu vou passar para vocês isso aí. Lembrando, o orador ele pode fundamentar seu discurso de 3 maneiras. No Logos, focando a argumentação lógica com base em provas, é o que a gente costuma fazer na petição inicial. Nós precisamos fundamentar o nosso pedido para amarrar aquilo ali que a gente está dizendo. No Ethos, na imagem, focando a argumentação na sua própria imagem. E no Patos, construindo uma argumentação que vai de encontro ao anseio do auditório, capaz de lhe provocar simpatia. Isso aqui é uma estratégia política. A gente costuma dizer o que o outro quer ouvir, para que o outro gere uma sensação de conforto, consequentemente uma empatia. Se eu disser que você que me assiste nesse momento é lindo ou linda, ninguém vai discordar. Mesmo sabendo, né, meu amigo Davi, que é mentira. Não é verdade, mas você está sorrindo. Mesmo eu estou lhe contando uma mentira e você está sorrindo. Por quê? Porque eu estou criando uma situação confortável para você. Há uma sensação de simpatia porque eu estou lhe contando algo que você quer ouvir. Então, faz parte das estratégias para o convencimento, para a argumentação, que a gente dá uma estudadazinha leve nas técnicas de neurolinguística, também nesse curso que eu falei para vocês. Já nos aproximando do final, esse daqui seria um exemplo. Eu tenho quantos minutos? 2? Seria um exemplo para eu apresentar em sala de aula. Não estando em sala de aula, eu não consigo fazer esse exemplo aqui. No entanto, quero dizer a vocês que trata-se de um momento atípico. Em momentos atípicos, todos nós estamos aí promovendo esforços, fazendo coisas diferentes. E estou tentando passar para vocês, levar para vocês em formato de vídeo, uma informação que você possa assistir 1, 2, 3 vezes, estando à disposição, dicadoadvogado@gmail.com.br, para você trocar ideia e mandar sua análise, sua percepção. Alguns já tem meu WhatsApp, pode mandar sua mensagem, manda um feedback para a gente saber como é que está chegando essa mensagem aí, e muito breve a gente vai estar junto novamente. Já estou com saudade de vocês, mas por hora a gente vai ficar nesse isolamento social que é importante.